E aí galera, tudo bem com vocês? Já deixa logo o like aí. Quem ainda não é inscrito no nosso canal já se inscreve. Quem ainda não tá no grupo do WhatsApp do Smart, não sei por que razão, causa ou circunstância você tá perdendo muita coisa boa, porque aquele grupo é fantástico, lá tem tudo menos dinheiro. Tô meio gripado, mas vamos falar do que importa, né? O assunto é hoje como fazer meu primeiro contato com o cliente. Vamos começar por aqui. Como fazer meu primeiro contato com o cliente. Vamos partir em mente que você ainda não tem cliente e você está tentando captar um. Desculpa. Voltou aqui. Vamos ter em mente que você ainda está começando nessa carreira do Ono Personal Business. Você já cria conteúdo, mas você quer captar cliente. Então, qual é a primeira coisa que você tem que ter em mente, né? Acho que aqui tá bom. Vamos lá. Número 1. Primeira coisa que você precisa ter em mente é uma comunicação boa. Comunicação ótima, na verdade, né? Você tem que deixar tudo amarrado. Isso. Bacana. Uma comunicação ótima. O que seria uma comunicação ótima? Você tem que aprender a falar. O seu discurso precisa ter um storytelling, precisa ter um início, meio e fim. Você simplesmente não pode ficar ouvindo tudo que o cliente fala e diz aham. Isso não é dialogar. Lembra que eu acabei de falar sobre relacionamento? Você precisa ter relacionamento. Então, se você for uma pessoa um pouco introspectiva, ou até mesmo uma pessoa que tenha um temperamento um pouco mais passivo, né? Às vezes não tem aquela sagacidade de falar em público, tem às vezes um certo medo, um desconforto, é bem mais difícil. Então, o primeiro passo para você treinar e fazer uma comunicação com o seu cliente é ter uma comunicação ótima. Estude isso. Você precisa falar bem. E para você ter uma comunicação ótima, o que você precisa fazer? Ah, Mululo, eu preciso ter uma comunicação ótima, mas o que eu faço? Eu não sei o que fazer. E eu já vou te dar aqui uma dica de milênios, muito antiga. Ler livros. Qualquer tipo de livros e qualquer tipo de assunto, lógico, assuntos construtivos, assuntos que trazem ROI para você. De preferência, se você vê que seu cliente curte alguma coisa que você curte também, seria interessante também você incluir isso na sua leitura. Esse é o primeiro ponto, né? Uma comunicação ótima. E você acontece isso através de livros e praticando. Correto? Praticando. Não tem jeito. Tudo na vida a gente precisa praticar. Energia, se você coloca, a quantidade de energia que você coloca é a quantidade de resultado que você vai ter. É exatamente isso. Eu vou até anotar isso porque isso é importante. A quantidade de energia que você coloca define o tempo que irá acontecer a sua meta. Não tem como eu chegar para você e falar: em quanto tempo que eu vou conseguir um cliente, Mululo? Quanto tempo que eu vou conseguir um cliente? Não, depende. A quantidade de energia que você coloca define o tempo que você irá acontecer a sua meta. Então é basicamente isso. Depende da pessoa. Cada um atua de uma forma, cada um tem um jeito. Então isso depende muito. Outra coisa importante a ser pensada
em quando for falar com o cliente é você ter um relacionamento fluido com as pessoas. Você precisa ter um relacionamento fluido. Você precisa saber chegar numa roda de conversa, você precisa saber o tempo certo de você falar, o tempo certo de você escutar, o tempo certo de você pontuar alguma coisa. Isso é timings. Você não pode chegar e sair que nem uma metralhadora. Então, relacionamento... Eu tô meio resfriado, perdão, tá, gente? Relacionamento fluido com as pessoas vai te ajudar a, na hora que você chegar pro cliente e você trocar uma ideia com ele, vender o seu peixe para ele, buy fish. Esse é a fluidez que você tem que ter. Por quê? Eu estou pensando aqui usando as palavras exatas. Porque com o seu cliente, você não está conversando como está conversando com o seu amigo. Você está conversando para você tentar introduzir alguma venda. Então é um papo difícil. Lembra que eu disse que a prospecção é uma arte? Então é basicamente isso. O que você precisa fazer? Isso é treino, tá? Relacionamento fluido com as pessoas. Como a gente tem um relacionamento fluido com as pessoas? Vou explicar mais uma vez. Existem vários clubes do livro, eu já participei de um monte. Clube do livro, para ter networking com gente interessante. Clube do livro é um ponto bom. Mas o que? Qual é o outro ponto bom e interessante para você ter relacionamento fluido com as pessoas e saber olhar o assunto e saber, pô, esse assunto aqui, será que eu jogo aqui nesse link? Será que esse assunto aqui é legal para essa galera? Será que esse assunto não vai gerar desconforto? Será que a galera tá no maior papo legal? Se eu chegar com esse assunto, será que vai ser legal? Então, é saber pensar duas vezes na hora de falar, para quando você falar com o seu cliente, você não tomar um baque de o cara te botar contra a parede ali, dependendo do assunto, na hora da negociação, de como estiver fluindo, porque a gente sabe que há clientes e clientes, você ter essa resiliência para saber administrar isso tudo, né? Então, relacionamento fluido com as pessoas, clube do livro, eventos, isso é muito importante, eventos, inclusive estarei no Animotion, no clube de criação desse ano de 2025, não sei que ano você está vendo esse vídeo, mas até lá eu estarei em todos. Outra coisa, bem legal, conversa com amigos do mercado. Conversas que geram ROI. Você não pode conversar com qualquer um do seu mercado. Você tem que conversar com quem você acha que vai ter retorno sobre o investimento. Você está investindo nessa amizade? Amizade para mim é igual investimento. Você está investindo, você tem que ter um ROI. Então, esse já é o primeiro passo para você se pensar relacionado a relacionamento fluido com as pessoas. O terceiro parágrafo é um questionamento. Qual é o questionamento? Vou trazer uma provocação aqui legal aqui, ó. Resolução de problemas. Isso aqui é uma coisa chave, tá? Eu vou colocar até maior. Por quê? O que seria a resolução de problemas nesse cenário todo aqui? A resolução de problemas nada mais é do que o elo que une você ao seu cliente. Você precisa gostar do problema. Muito. Tem até um livro da Waze, eu não terminei de ler ainda, estou na metade, que é Foque no Problema, que é um livro muito bom, inclusive indicado pelo um grande amigo do Érico, esqueci até o nome dele agora, Ladeira, né? Ele que indicou esse livro para mim, eu vi no podcast, eu comprei, achei legal. Então, a resolução de problemas nada mais é do que o elo que une você com o seu cliente. Então, você precisa ser bom nisso. Eu sei que a palavra problema
Na minha cabeça, eu traduzo essa palavrinha aqui, ó. Eu traduzo a palavra problema na minha cabeça, essa associação, porque tem muita gente que fala, ai, mais um problema. E já olha isso como uma coisa ruim. Mas na minha cabeça, eu já olho como que? Problema. Eu já olho como duas coisas aqui. Eu olho como oportunidade, lucro. Não, lucro não. Oportunidade, relacionamento e dinheiro. Dinheiro em primeiro lugar, tá? O problema você tem que atribuir a oportunidade, relacionamento e dinheiro. É isso. É isso que você tem que atribuir o problema. Que fica mais fácil de você resolver. Porque quem quer ser empreendedor tem que amar o problema, porque é problema a todo momento. Você tem problemas de crise, eu já passei por crise de quarentena, eu já passei por impeachment, eu já passei por tudo nesse ramo empreendendo, sabe? Foi bem difícil. Eu sempre fui microempreendedor e agora eu virei simples. Quando você vê a quantidade de imposto que você paga para o Estado, é uma coisa de louco. Então, você enriquecer nesse país de fato é algo muito difícil. Você tem que ter uma criatividade e uma manobra muito gigante, assim, porque o Brasil, o sistema, na minha opinião, o sistema, a engrenagem que gira a economia desse país é feita para remar contra o empreendedor. Infelizmente é assim. É muito imposto que a gente paga e a gente não tem ROI nenhum por esse investimento que a gente faz todo mês para o Estado. Eu pago mais de imposto do que meu aluguel, para você ter ideia. O meu aluguel aqui no condomínio aqui que tem sauna, piscina e tudo mais, eu pago muito mais de imposto do que o meu aluguel da minha moradia. É impressionante como o Estado ele serve para atrasar a vida do empreendedor. Então, assim, a gente tem que amar problema, resolução de problema. Eu vejo problema como oportunidade, relacionamento e dinheiro. Por quê? Oportunidade, você está ali para resolver o problema de alguém em troca de algo, que esse algo é um papel, mas para mim não significa nada o dinheiro. O que significa para mim é o relacionamento. Porque quando você resolve um problema de uma pessoa, no caso o teu cliente, você estreita a relação e ele fala, poxa, eu posso confiar nesse cara, porque ele resolve o problema para mim. Esse é o grande barato do negócio. Porque se um cliente estiver satisfeito, ele vai te indicar para outro, e te indicar para outro, e te indicar para outro, e te indicar para outro. É assim que funciona. Então tente focar em um e tente focar na resolução de problemas dele. Olhe, vire essa coisa na sua cabeça de que problema não é problema. Problema é oportunidade, relacionamento e dinheiro. É isso. Fica mais fácil para você seguir nessa carreira empreendedora no Brasil. Próximo tópico e último, para a gente fechar aqui, é seu preço mínimo precisa estar em mente. É isso. Esses 3 temas que eu trouxe aqui para você é basicamente o que você tem que pensar quando você tiver com o teu primeiro cliente lá. Primeira coisa, relacionamento fluido com as pessoas, para, no caso, ter um relacionamento fluido com ele. Você precisa ter um relacionamento fluido com ele. Segunda coisa que você tem que ter em mente, resolução de problemas. Cliente gosta de pessoas que resolvam problema, não de pessoas que trazem problema. Não adianta nada você ficar batendo boca com o cara, porque o cara tem um budget tal e você quer tanto para fazer o negócio. Então, a gente está falando um papo aqui muito mais de empreendedorismo, trazendo mais para a ótica da criatividade do One Personal Business. Não adianta ficar discutindo com o cliente preço. Orçamento, depois mais para frente vai ter vídeos aqui de eu explicando como é que você tem que fazer um orçamento. Mas orçamento, basicamente, você às vezes tem que se adequar ao que o cliente tem. Você diz para ele, meu querido, queria muito fechar com você, mas o budget que eu tenho para esse serviço, nesse caso que você tem, eu consigo te atender até aqui. Será que não dá para você mudar um pouco a ideia? Então, é bom você às vezes trabalhar dessa forma. Quando vem um budget muito grande na sua mão, você também tem que saber também tirar sua margem nisso tudo, lógico, claro,
Mas aí você consegue ter outras possibilidades, né? Mas a gente falando de um cenário, como fazer meu primeiro contato, você não pode discutir com o cara, porque você não é um dos primeiros, né? Você vai falar com um cliente, até você arrumar um fiel, que você resolve o problema dele, o cara fale, gostei desse cara, e fique contigo, porque sabe que toda vez que te ligar você vai resolver o problema dele, é difícil. Então é algo a ser construído. São gatilhos que você precisa fechar na sua mente aí para você ter isso. Mas recapitulando para a gente encerrar. 3 coisas. Relacionamento fluido com o cliente, isso aí você precisa ter. Uma comunicação ótima, precisa ter. Precisa estar em mente também. Resolução de problemas, precisa ter isso em mente. Porque ele vai falar contigo ali na hora e você vai ter que improvisar, tá? E outra coisa, o seu preço mínimo precisa estar na mente também. Essas 4 coisas que eu acabei de falar. Você tem que ter um preço fechado do que você consegue atender, você tem que ter um preço mínimo do teu custo. E esse é o preço mínimo. Ó, cara, beleza, você só tem isso, mas o mínimo que eu consigo é tanto. Desculpa. Isso você precisa ter em mente também, tá? Então, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado dessa mini aula aqui, explicando coisas sobre o Ona Pessoal Business, sobre o cliente. Acesse meu site lá, receba a apostila do Ona Pessoal Business grátis, estude ela, é gratuito, mulululo.com, vai abrir o site, coloque seu e-mail e receba a apostila gratuitamente no seu e-mail aí, tá? Obrigado aí pela sua atenção, paz e prosperidade. Bye!